Pense Gospel, anunciando Jesus. Digam amém. Para não perder o costume, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Quem tem a Bíblia Sagrada, meus irmãos, a palavra de Deus, então vamos ler a palavra do Senhor. Abra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. Eu disse, Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Deus está presente. Quando eu digo que Deus está presente, você já sabe o que falar, né? O amém significa assim seja. Meus irmãos, Deus está presente. Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui esta noite. Aleluia! Você crê na bênção de Deus? Amém? Quem já encontrou Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem já encontrou, diz amém. Eu quero pedir a vocês para ler, porque é um dos versículos mais curtos da Bíblia Sagrada, um dos mais curtos da Bíblia Sagrada. E leia aí, você que está com a Bíblia aberta, leia em voz alta. Eu vou contar de 1 até 3 e você pode ler apenas o versículo 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. 1, 2, 3, já. Pronto, só isso aí. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Aleluia. A glória de Deus está aqui, hein? A glória de Jesus está presente. O Espírito de Deus está neste lugar para renovar e avivar. Aleluia. Ouvintes da Rádio Capixaba, fica ligado aí. Você que está ligado, ouça a palavra de Deus. Os nossos ouvintes das redes sociais também, ouça atentamente a palavra de Deus. Ore assim comigo. Meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e ela é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, fala conosco, aos nossos corações, porque queremos ouvir e precisamos ouvir a sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui esta noite. Apesar da chuva, vocês aqui estão para ouvir a palavra do Senhor. Tivemos neste final de semana eventos maravilhosos, com a igreja superlotada, e hoje vocês estão aqui mesmo com chuva, vocês vieram para ouvir a palavra. Eu entendo que isto é comprometimento com a palavra de Deus. E quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, a porta do céu se abre de uma forma mais abundante para as nossas vidas. Aleluia! Quando você sentir vontade, na impulsão e na direção do Espírito Santo, não há nenhum problema
em você glorificar o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Meus amados irmãos, nós temos pregado uma série de mensagens nas segundas-feiras falando sobre avivamento. E quando a gente fala de avivamento, à luz da Bíblia Sagrada, todos os avivamentos que nós encontramos que ocorreram na Bíblia Sagrada foram debaixo de oração, de jejum, de confissão espontânea e de quebrantamento. Quando a igreja de Cristo Jesus desenvolve o hábito de orar, Deus está sempre enviando o avivamento. E quando há avivamento, há renovação, há também salvação de almas. Os crentes começam a buscar uma vida de consagração e santificação baseada nos princípios estabelecidos por Deus e inseridos no cânon sagrado. Quando a igreja está avivada, os crentes são de orações, os obreiros são de orações, e o Espírito Santo tem liberdade em atuar, em agir e em se mover em nosso meio. Aleluia! Pode glorificar o nome do Senhor. Para mais uma vez falar sobre este tema, que é o tema da oração. Desta feita eu escolhi este versículo quando a palavra do Senhor nos orienta, dizendo: orai sem cessar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia Sagrada está cheia de homens e mulheres de Deus que foram verdadeiros guerreiros no campo da oração. Eu separei aqui alguns desses guerreiros e guerreiras no campo de oração, que nós possamos, a exemplo desses homens e mulheres, serem também guerreiros no campo da oração, que nós possamos desenvolver o hábito de orar sempre e nunca desfalecer, como disse Jesus. Hoje em dia, prezados irmãos, os crentes da atualidade têm tido uma grande dificuldade em desenvolver o hábito de orar. Isso é lamentável quando a gente percebe que crentes, membros da igreja, obreiros e pastores têm certa dificuldade de desenvolver o hábito de orar. Quando a Bíblia Sagrada nos orienta dizendo: orai sem cessar. Eu olho para a vida de Abraão. Meus amados irmãos, à luz da palavra de Deus, Abraão, ele foi um grande guerreiro no campo de oração. Abraão gostava de orar, porque ele era amigo de Deus. Aliás, ele se tornou amigo de Deus, porque ele desenvolveu o hábito de orar. Abraão aplicou-se no campo da oração, ou seja, ele praticava a oração, porque ele dependia de Deus. Quando nós olhamos lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3, nós vamos entender que Abraão, ele praticava a oração, porque ele dependia de Deus. Crente que não pratica a oração, que não tem hábito de orar, é porque ele acha que não depende de Deus. Quando nós dependemos de Deus, então nós lutamos para criar o hábito de orar sempre. Abraão orava e sabia que Deus lhe respondia.
Você observando o versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis, você vai entender que Abraão orava crendo que Deus respondia à oração. A palavra do Senhor diz, no versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis, que Deus veio a Abraão e Deus disse: Abraão, sai para fora da tenda. E ele saiu para fora da tenda. E o Senhor disse para Abraão: olha para o céu. E ele olhava para o céu, era uma noite de céu estrelada. E Deus dizia: Abraão, conta as estrelas. Será que dá para você contar as estrelas? Se é que você pode contar as estrelas, conta as estrelas. Assim será a sua semente, assim será a sua descendência. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão creu na promessa de Deus, ele acreditou na promessa de Deus, ele desenvolveu o hábito de orar, ele acreditava na resposta e veio a promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele creu, ele acreditou na promessa de Deus, e por isso ele foi o homem que foi. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos desenvolver o hábito de orar. A palavra está dizendo: orai sem cessar. Olhamos para Samuel. Quem foi Samuel? Meus irmãos, Samuel foi um grande homem de Deus. Aliás, ele foi rei, juiz e sacerdote. Deus fez de Samuel juiz, rei e sacerdote. Samuel era filho de uma mulher de oração. Você pode ver em 1 Samuel, lá no capítulo 1, versículo 10 a seguir. Você vai ver que Samuel, ele era filho de uma mulher de oração. A mãe de Samuel foi uma mulher de oração. Ele não teve dificuldades em se tornar um homem de oração, porque a sua mãe foi uma mulher guerreira no campo de oração, e ela ensinou muito bem Samuel a desenvolver o hábito de orar. Samuel, ele foi um grande guerreiro, mais um grande guerreiro no campo de oração. Mesmo depois de ser rejeitado pelos anciãos de Israel, Samuel assumiu o compromisso de não deixar de orar em favor de Israel. A Bíblia Sagrada fala no capítulo 7, versículo 5 de 1 Samuel. Era uma época de crise moral e espiritual. O povo havia se afastado de Deus. O povo havia pecado contra Deus. E a crise moral e espiritual havia se instalado em Israel. Diz a palavra de Deus, no versículo 5 do capítulo 7 de 1 Samuel. Samuel chamou a atenção do povo, reconhecendo que o povo precisava de uma intervenção divina para voltar para Deus. Ele reconhece que Deus precisava intervir entre o povo com um maravilhoso avivamento, para que o Espírito de Deus pudesse ter liberdade em atuar novamente no meio do povo. Então Samuel chamou a atenção do povo dizendo: congregai todo o Israel em Mispa. Eu orarei por vós ao Senhor. E ali diz a Bíblia Sagrada que o povo se ajuntou em Mispa. Samuel assumiu o compromisso de clamar a Deus, de interceder a Deus pelo povo. E ali diz o texto sagrado que o povo se humilhou perante o Senhor. O povo orou e se humilhou com quebrantamento, jejum e oração.
E o resultado está no versículo de número 7. Deus enviou um tremendo avivamento, e o povo foi renovado, e o resultado foi a vitória que eles tiveram contra os filisteus. Ah, Shundeclama Labaxandarai, aleluia, aleluia. Foi ali, meus amados irmãos, que Israel venceu o seu grande inimigo, que era os filisteus, porque Samuel assumiu a responsabilidade de interceder pelo povo, de orar pelo povo, e apregoou um grande jejum, oração e quebrantamento, pedindo que o povo congregassem, se ajuntassem em Mispá. E ali o povo, com Samuel, orou, clamou ao Senhor. E o Espírito de Deus interveio e atuou no meio do povo. E houve, portanto, um grande avivamento. O povo estava na iminência de ser derrotado pelos filisteus. O inimigo filisteu havia já invadido e já tinha em mente a estratégia para derrotar Israel. Israel estava na iminência de mais uma vez sofrer uma das piores derrotas de sua história. Mas Samuel orou, Samuel chamou a atenção do povo, Samuel mandou que o povo congregasse, Samuel exortou o povo ao arrependimento. Samuel falou: só tem um meio da gente dar a volta por cima, é a gente orar, é a gente jejuar, é a gente confessar o pecado diante de Deus, é a gente se quebrantar diante de Deus. Ai, Shundeclama Labaxandarai, oh, aleluia! E foi o que eles fizeram. Oraram e jejuaram, confessaram seus erros, seus pecados diante de Deus. Então veio o avivamento, o Espírito do Senhor interveio, e o resultado foi a vitória. Aleluia. Se nós queremos vitória, se o povo de Deus quer vitória, se a igreja da atualidade quer vitória, é preciso orar, é preciso desenvolver o hábito de orar. O nosso inimigo, o inimigo da igreja, o adversário de Deus e adversário da igreja, ele não dorme, ele está de dia e de noite, armando estratégia para saber como derrotar a igreja, como acabar com a igreja. Portanto, a igreja precisa orar. Há muitos crentes desviando da fé, há muitos crentes apostatando-se da fé, outros já estão apostatados da fé, ou seja, já abandonaram a fé verdadeira, porque esqueceram de desenvolver o hábito de orar e não suportaram a tentação, foram derrotados por Satanás, pelo seu adversário. Mas se a igreja desenvolver o ato, ou seja, o hábito de orar sempre e não desfalecer, por mais que Satanás luta, por mais que o inferno se levanta, Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão diante de uma igreja que ora, diante de uma igreja que clama, diante de uma igreja intercessora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, é preciso que nós entendamos que é necessário desenvolver o hábito de orar. A palavra está dizendo: orai sem cessar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo também o exemplo de Neemias. O exemplo de Neemias. Neemias, prezados irmãos, foi um grande homem, outro grande guerreiro no campo da oração. Neemias, ele é lembrado por todos como
um grande líder da obra de Deus. E quando nós lembramos de Neemias, nós lembramos de um grande líder da obra de Deus. Quando a gente observa o capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo de número 1, a gente fica maravilhado, impressionado ao ver o exemplo que Neemias dá no tocante à sua entrevista com o rei Artaxerxes. A sua preocupação com a obra de Deus, a sua preocupação com a destruição de Jerusalém, a sua preocupação com os muros de Jerusalém que haviam caído e as suas portas que estavam queimadas a fogo. Quando a gente observa a entrevista de Neemias com o rei Artaxerxes, a gente vê o comprometimento de Neemias como um grande guerreiro no campo de oração. Meus amados irmãos, o exemplo de suas atividades no tocante à reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Neemias soube da situação de Jerusalém, de que seus muros estavam derrubados e suas portas queimadas, a palavra diz que ele chorou, ele orou e ele jejuou. Ele chorou, ele orou e ele jejuou. Ele foi um grande guerreiro no campo da oração. Meus amados irmãos, no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, a palavra está dizendo: e ouvindo Neemias essas palavras, que palavras? De que os muros de Jerusalém estavam caídos, derrubados, suas portas queimadas, Jerusalém derrotada, os judeus destruídos, e os poucos judeus que restaram estavam lá em grande miséria e desprezo. Então a palavra diz no versículo 4 do capítulo 1: e ouvindo Neemias estas palavras, chorou. Primeira coisa que ele fez, chorou, lamentou, jejuou e orou. Olha só, chorou, lamentou, jejuou e orou perante quem? Perante o Senhor. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Naquela época era difícil acreditar que o rei Artaxerxes ia permitir Neemias ir até Jerusalém no intuito de restaurar os muros de Jerusalém. Era impossível quase o rei dar ordem, permitir que Neemias fosse, pois Neemias era um homem de muita responsabilidade e de muita confiança lá no reinado do rei Artaxerxes. Ninguém poderia imaginar que o rei fosse liberar Neemias para que fosse a fim de que restaurasse os muros de Jerusalém. Mas por que o rei permitiu? Por quê? Porque Neemias, grande guerreiro no campo de oração, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Qual foi o resultado? O rei deu ordem, permissão para que ele viajasse e ainda patrocinou a sua viagem. E ele foi para Jerusalém e com alguns poucos judeus que restavam lá, que estavam em grande miséria e desprezo, ele orientou aqueles poucos judeus. E diante de tanta perseguição, tanta oposição, ele conseguiu que acontecesse um tremendo e maravilhoso avivamento. Os muros foram reconstruídos, as portas foram levantadas. Os judeus que estavam em grande miséria e desprezo viveram um tremendo avivamento naquela época, porque este guerreiro no campo de oração orou.
Ah, declama lá, baixandarai, aleluia. Você pode dar mais um glória a Deus? Às vezes as coisas não acontecem hoje em dia, porque existem poucos guerreiros no campo da oração. Existem poucos guerreiros no campo da oração. Eu pregava na vigília dos remidos que as orações extraordinárias estão rareando nos dias de hoje. Hoje se vê poucas orações extraordinárias. Quais são os efeitos das orações extraordinárias? Eliseu orou e o sol parou. E isto é resultado de uma oração extraordinária. Elias orou e fogo desceu do céu, consumiu 100 homens, e depois desceu fogo de novo, e consumiu o holocausto, e ainda lambeu a água que estava no rego em volta do holocausto. Isto é resultado de uma oração extraordinária. Aleluia. Onde estão essas orações? Aonde estão essas orações? Paulo e Silas oraram, estando eles presos, encarcerados, com os pés presos em troncos, os lombos cheios de vergões, ensanguentados dos açoites que haviam levado em praça pública, pela sua ousadia de testificar de Cristo. Mas estando eles presos, encarcerados, com os pés presos em troncos e as costas vertendo sangue dos açoites que haviam levado, perto da meia-noite eles oraram. E aquela oração não foi uma oração devocional, tipo aquela que você faz ao levantar, tipo aquela que você faz na hora do almoço, tipo aquela que você faz na hora do jantar ou na hora de dormir. Não foi uma oração devocional, foi uma oração extraordinária. E qual foi o resultado daquela oração extraordinária? O prédio onde eles estavam presos começaram a sacudir. Houve um tremendo terremoto. Oração extraordinária sacode o ambiente, treme o ambiente e causa até terremotos. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. As orações extraordinárias estão rareando nos dias de hoje. Onde estão as orações extraordinárias? Onde está a igreja? Onde estão os guerreiros no campo da oração? Aonde estão os guerreiros no campo da oração? Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Deus está à procura de guerreiros no campo da oração. Deus está à procura de guerreiros no campo da oração. Ei, você pode levantar a mão e dar um brado de glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Neemias, grande guerreiro no campo de oração, clamou ao Senhor e houve um grande avivamento. Os muros de Jerusalém foram restaurados, restabelecido. A glória de Deus desceu ali naquele lugar. Aí eu me lembro também do rei Josafá. O rei Josafá foi outro guerreiro no campo da oração. Josafá foi um grande rei em Israel, havendo reinado em Judá. Durante o seu reinado houve um grande e tremendo avivamento. Houve um grande avivamento espiritual. Esse avivamento foi resultado da palavra de oração de Josafá, quando ele convocou o povo de Judá a orar, a se reunir
e a buscar ao Senhor. Antes, meus irmãos, da grande batalha militar, antes da grande batalha militar, a grande multidão que vinha de Edom para destruir Josafá, seu reino e seus liderados, Josafá convocou o povo. Aleluia. No versículo 3 do capítulo 20, no versículo 3 do capítulo 20 de 1 Crônica, ou de 2 Crônica, depois você vê lá se é 1 ou 2 Crônica. Sei que foi no versículo 3 do capítulo 20. A palavra diz: então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá, e o povo se ajuntou para orar ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória! Ei, glorifique a Deus outra vez! Aleluia! Veja bem, meus amados irmãos, que era véspera da grande batalha militar e vinha de Edom uma grande multidão para acabar com Josafá, com seu reinado e com seus liderados. Mas ele orou, ele clamou ao Senhor. É 2 Crônicas, não é? Ele clamou ao Senhor. Mas como foi que ele clamou ao Senhor? Como foi que ele clamou ao Senhor? Ele apregoou jejum. E o povo se ajuntou para orar e para jejuar. Tremendo é esse Deus, que responde à oração, que não despreza quando um guerreiro está no campo de oração. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado desta oração? No versículo 14 do capítulo 20 de 2 Crônica, ali está o resultado. E veio sobre a congregação de Judá o Espírito do Senhor. Oh, aleluia! Quem é que veio e começou a atuar no meio do povo? Quem é que veio? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor entrou em um moço por nome Jaziel. E Jaziel, tomado pela direção do Espírito Santo, caminhou com passos largos e firmes até o rei Josafá e disse: rei Josafá, assim diz o Senhor, não vos preocupeis, e toda a congregação de Judá, não vos preocupeis por causa da multidão que vem de Edom, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ficai quieto e esperai, verás o livramento que o Senhor Deus vos dará. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Esse foi o resultado. Esse foi o resultado de uma vida dedicada à oração. E o restante vocês já sabem. Deus concedeu ao rei Josafá e ao seu povo grande vitória sobre seus inimigos. Então, queridos irmãos, se a igreja da atualidade, que somos nós, queremos vitórias, é preciso, nesses últimos tempos da igreja nesta terra, é preciso que os crentes, obreiros, pastores, desenvolvam o hábito de orar. Por isso a palavra está sempre nos orientando. E hoje está dizendo: orai sem cessar. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu fico vendo Pedro e João. Pedro e João
eles faziam parte do grupo de profunda intimidade com Jesus. Eles também desenvolviam o hábito de orar. Eles aprenderam com o Senhor Jesus Cristo a guerrear na batalha da oração. Eles usualmente iam ao templo à 9ª hora a fim de orar. E a Bíblia diz que eles tinham o costume de todos os dias, na hora 9ª, ir para o templo para orar. E isto significa dizer que eles eram grandes guerreiros no campo da oração. Desenvolviam o hábito de orar. Criam no poder da oração. Irmãos, quem ora é porque crê no poder da oração. Desde os primórdios tempos, Deus tem respondido à oração da igreja. Quem ora é porque crê no poder da oração. Agora, quem não ora, parece que não crê no poder da oração. Parece que quem não ora porque não crê no poder da oração. Quem crê no poder da oração, ora. Quem crê no poder da oração, ora. Ei, quem crê no poder da oração, ora. Ah, declama lá baixandarai. Terianda chon declama lá baixandarai. Oh glória. Quem é que crê no poder da oração aqui? Levanta a mão e dá um brado de glória aí se você crê. Aí eu fico observando também Paulo, como Paulo ele desenvolveu o hábito de orar. Paulo foi outro grande guerreiro no campo da oração. Ele orava constantemente. E esta palavra, essa expressão, essa exortação que nós lemos, orai sem cessar, saíram dos lábios do apóstolo Paulo. Ele falou isto porque ele desenvolveu o hábito de orar. Ele foi outro grande guerreiro no campo da oração. Ele orava e exortava a igreja a orar. Ele orava e exortava a igreja a orar. Ele mostrava para seus liderados que a vitória estava na oração. Na oração. Hoje, nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para sutir na mente dos crentes a necessidade de orar sem cessar. Orar sem cessar não significa ficar 24 horas por dia de joelho orando, porque isso aí não é possível para ninguém. Nós temos nossos afazeres, nosso trabalho, nossa família, os afazeres do dia a dia. Orar sem cessar significa não perder tempo, aproveitar todos os momentos que você pode orar, está em oração. É preciso crer no poder da oração. Quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, analisar sobre oração, a gente aprende muitas coisas sobre a oração. Por que orar? Porque a Bíblia recomenda e exorta que nós devemos orar. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus nos exortou a orar. Por que orar? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Você sabe que ali a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Já pensou a igreja toda em oração? O inferno não vai aguentar. Por que orar? Porque o próprio Jesus nos deu o maior exemplo de oração. Se você ver Mateus capítulo 6, versículo 5, você vai entender que Jesus orava. Jesus nos deu grande exemplo de oração.
Para que orar? Para que orar? Para que orar? Segundo a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 26, versículo 41, aí segundo o próprio Jesus, orar para não entrarmos em tentação. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E Jesus exortou em Mateus 26, 41, orai para não cair em tentação. Tem muitos crentes caindo em tentação, cedendo à tentação, porque não oram. Porque orar para não cair em tentação. Por que orar? Para seguirmos o exemplo de Jesus. Leia Mateus, ou seja, Lucas capítulo 6, versículo 12. É preciso que nós sigamos o exemplo desses guerreiros no campo da oração. Como eu citei Abraão, Samuel, Neemias, Josafá, Pedro e João, Paulo. Mas Jesus também foi o maior exemplo de oração, grande guerreiro no campo de oração. E quando nós oramos, nós estamos seguindo também o exemplo de Jesus. Para que orar? Para buscarmos o avivamento. Há muitos crentes que na vida dele não tem avivamento. Há muitas igrejas apagadas, cujas mensagens são eloquentes, muito bem preparadas, muito bem esboçadas, mas são secas, sem unção, porque não tem avivamento, não tem oração. Em Abacuque capítulo de número 3, versículo 2, ali nós aprendemos que é necessário orar para que haja avivamento. Uma igreja de oração é uma igreja avivada, é uma igreja avivada, é uma igreja avivada. Ei, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Agora, quando orar? Quando orar? A qualquer hora. Diga comigo, a qualquer hora. Não diga mais alto. Quando orar? A qualquer hora. O escritor do Salmo 55, lá no versículo 17, ele falou: orar de manhã, orar ao meio-dia, orar à tarde. O escritor do Salmo 55, no versículo 17. Orar de manhã, orar ao meio-dia, orar à tarde. Quando orar? A qualquer hora, a qualquer momento. Quando nós lemos a palavra em Lucas capítulo 6, versículo 12, fala sobre a oração à noite. Quando orar, meus irmãos? Sempre. A palavra do texto em foco: orai sem cessar. Isto significa dizer a qualquer momento, sempre. De madrugada o Espírito Santo despertou você para orar, pula da cama, ora. Deus quer falar com você, alguma coisa Deus vai falar, Deus vai fazer alguma coisa através daquela oração. Agora, como orar? Como orar? Confiadamente. É preciso orar com confiança. É preciso orar confiadamente. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ali afirma que nós temos de orar com fé. Confiadamente. Como orar? A palavra do Senhor afirma, meus irmãos, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Orar com confiança. Como orar? Poderosamente. Fala comigo, orar poderosamente. Fala mais alto, orar como? Poderosamente. Efésios capítulo 6, versículo 18, fala sobre a oração poderosa. A oração do crente tem que ser poderosa. A oração da igreja tem de ser uma oração
poderosa. Como orar? Sabiamente. Diga comigo, sabiamente. Você tem de orar com sabedoria. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 ao versículo 15, manda orar com sabedoria. Ah, pastor, eu não tenho sabedoria. Aí a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Você pode dar mais um glória? Aleluia, glória a Jesus. Por quem orar? A oração deve ser feita com objetivo. Por quem orar? Em Mateus capítulo 9, versículo 37 ao 38, o Senhor Jesus mandou orar pelos obreiros, mandou orar pelos missionários, mandou orar pelos pregadores. É bom que a igreja ore pelos obreiros, pelos pregadores, pelos missionários. Por quem orar? Pelas autoridades. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 a seguir, a Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades. E hoje em dia nós temos feito exatamente ao contrário. Nós temos murmurado muito e orado pouco ou quase nada. A gente fala do presidente da República, e tem hora que tem que falar mesmo, porque os camaradas são muquiranas mesmo. A gente fala do sistema político, econômico e social, que está em crise, e às vezes tem que dar uma pincelada e falar alguma coisa, porque é difícil, né, meus irmãos? A nossa economia, o sistema de segurança, o sistema de saúde, precário do jeito que está, não é verdade? E um bando de político aí roubando, metendo a mão no dinheiro público. Às vezes a gente fala até umas verdades, mas tem um problema, a gente fala e não ora. E a Bíblia manda orar pelas autoridades. Nós devemos orar. Temos falado algumas verdades a respeito da crise política, econômica e social, moral e espiritual. Temos falado e algumas verdades precisam serem ditas, mas não podemos esquecer de orar. Orar pelas autoridades, orar pelas autoridades, orar pelo sistema de segurança, pelo sistema de saúde. Orar, é preciso orar. Orar pela economia do país, orar para que dias melhores venham sobre esta nação, pois a Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós queremos uma nação abençoada, se nós queremos uma nação próspera, não podemos ficar só murmurando, não, só falando das coisas erradas que estão acontecendo, não. É preciso orar para que o Senhor mude situações, é preciso orar. Aleluia, glória a Deus. Temos nós orado pelo nosso país? Por quem orar? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a seguir, a palavra manda orar por todos os homens. Quando diz por todos os homens, está mandando orar por toda a humanidade. Aleluia. Por que você não deu um glória a Deus agora, hein? Por quê? Aleluia. Orar por toda a humanidade está orando por você, está orando por mim. É preciso, irmãos, que nós desenvolvamos o hábito de orar. Que Deus nos faça guerreiros no campo da oração. Que Deus nos faça guerreiros no campo da oração. Que Deus faça de cada irmã aqui uma guerreira no campo de oração. Que Deus faça de cada irmão aqui um guerreiro no campo da oração. E quem quer ser um guerreiro no campo da oração, fica em pé, levanta a mão e dá mais um brado de glória.
Aleluia! Oh, glória! Quem quer ser um guerreiro no campo da oração? Quem quer ser um guerreiro no campo da oração? Olha para a pessoa que está mais perto de você e diga assim: orai sem cessar. Ore por esta pátria, ore pelas autoridades, ore por toda a humanidade. Ei, todos dando glória, 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 glória a Deus. Oh, Xandeclama Labaxandarai. Isto vai glorificando, vai orando. Pense Gospel, anunciando Jesus.